Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Salmo 41. E olha, essa é uma oração que nasce de um lugar muito, muito sombrio. Pensa na pior combinação possível: uma doença que debilita e, ao mesmo tempo, a traição de um amigo muito próximo. É exatamente daí que vem essa oração tão poderosa. Pois é, o que acontece quando essas duas coisas terríveis batem na porta ao mesmo tempo? É essa encruzilhada que o salmista está vivendo. E sabe, a dor da traição é algo que todo mundo entende. A forma como ele lida com essa tempestade toda, se voltando para Deus, é como se fosse um mapa para a gente, mostrando como manter a fé quando parece que não tem mais saída. O mais interessante é que o salmo não começa com um lamento. A gente até esperaria isso, né? Mas não. Antes de colocar para fora a própria dor, o salmista faz questão de ancorar a sua esperança numa verdade fundamental: a promessa da aliança de Deus com aqueles que praticam a misericórdia. Olha que interessante isso. O texto diz: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. Mas a palavra hebraica para necessitado, que é dal, é muito mais ampla. Não se refere só a quem não tem dinheiro. Descreve qualquer pessoa que esteja fraca, vulnerável, desamparada. Então, a promessa de felicidade aqui é para quem reflete o caráter de Deus, cuidando de quem está por baixo. E o cuidado prometido por Deus na antiga aliança é super completo. Vamos ver o que era prometido. Primeiro, proteção e preservação da vida. Segundo, ser feliz aqui na terra. Terceiro, não ser entregue nas mãos dos inimigos. E mais, olha que específico. Deus promete ajudar a pessoa na cama, doente e até mesmo restaurar a saúde dela. É nessas promessas que Davi se agarra. Essa é a base da esperança dele, bem no momento em que o mundo dele está desabando. Ok, então depois de estabelecer essa base de esperança, o tom do salmo muda completamente. Agora a gente entra no olho do furacão. A maioria dos estudiosos concorda que quem está falando aqui é o rei Davi, provavelmente durante a rebelião do seu próprio filho Absalão. Imagina só, ele está doente, fraco, e seus inimigos veem isso como a brecha perfeita para atacar. E note a honestidade de Davi. Ele não chega para Deus se declarando inocente. Pelo contrário, ele reconhece que pecou e faz uma conexão entre o seu sofrimento e o seu próprio erro. E o mais importante, ele pede para Deus sarar a sua alma antes de sarar o corpo. Isso é muito profundo. Mostra que a cura de verdade começa de dentro para fora, no nosso relacionamento com Deus. Mas os inimigos dele não têm nenhuma compaixão. A doença de Davi, para eles, é a prova que eles queriam. Eles olham e pensam: tá vendo? Deus o abandonou. É um castigo divino. A enfermidade dele vira a arma principal que eles usam para atacá-lo. Aqui a gente vê a hipocrisia na sua forma mais cruel. Tente imaginar a cena. Davi está de cama, doente, e recebe visitas. As pessoas chegam, falam palavras bonitas, de consolo, mas é tudo mentira. Por dentro, elas estão torcendo pela morte dele, juntando fofoca para espalhar por aí. É uma frieza que dói, disfarçada de cuidado. E eles vão além, dizem que foi uma peste que deu nele. Essa expressão no original é uma coisa de Belial. Belial era associado ao mal, algo demoníaco. Então, na prática, eles estavam dizendo que a doença de Davi era uma maldição. Para eles era o fim da linha, já estavam decretando a morte dele. E agora a gente chega no ponto central da dor de Davi. O que mais o machucava não era nem a doença, era traição. O golpe mais duro veio de um amigo íntimo, alguém em quem ele confiava, alguém que comia na mesa dele. Dividir o pão era o maior símbolo de amizade e confiança naquela cultura. E, historicamente, tudo indica que essa pessoa era Aitofel, o principal conselheiro de Davi, que o traiu para se juntar a Absalão. Essa expressão, levantou contra mim o seu calcanhar, é muito forte. Pense no coice de um animal. É um golpe baixo, violento, desprezível. E vindo de quem a gente menos espera. A imagem descreve perfeitamente o peso dessa traição que Davi sentiu na pele. Mas mesmo no meio dessa dor toda, Davi não se entrega. Ele não fica no desespero. Ele pega toda essa angústia e a transforma em oração. O lamento vira um pedido direto, um clamor para que Deus faça alguma coisa. Quando ele diz levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem, pode parecer um pedido de vingança, né? Mas a gente precisa lembrar do contexto. Davi não está orando como uma pessoa qualquer. Ele é o rei, o ungido de Deus. O pedido dele é para ser restaurado no seu posto, para poder aplicar a justiça do reino e defender a honra de Deus que estava sendo atacada junto com ele. E a partir desse clamor por justiça, a gente vê uma virada de chave na mente de Davi. A confiança dele para de se apoiar nas circunstâncias, que eram péssimas, e passa a se firmar totalmente no caráter de Deus, que não muda.
E esse contraste é muito claro. De um lado, o que os inimigos diziam, ele não vai se levantar mais, ele está amaldiçoado. Do outro, a certeza de Davi. Meu inimigo não vai triunfar, Deus me sustenta na minha integridade, ele me põe na sua presença para sempre. A confiança dele não era na sua própria força, mas na certeza de que Deus estava com ele e o sustentaria. E é nesse ponto que a história de Davi transcende. O sofrimento dele, que foi super real e pessoal, acaba servindo como uma sombra, uma figura profética de algo muito maior, a traição e a vitória final que Jesus Cristo, o Messias, iria enfrentar. Jesus é o cumprimento perfeito de cada parte desse salmo. Pense bem, o amigo traído? O próprio Jesus citou o verso 9, falando de Judas, que comeu pão com ele na Santa Ceia. O pedido, levanta-me. A resposta definitiva para isso é a ressurreição de Cristo. E a promessa de ser sustentado em integridade e estar na presença de Deus para sempre, isso só é possível por causa de Jesus. Ele é a nossa integridade. Então, toda essa jornada do Davi, a dor, a confissão, a confiança, não termina com ele se vingando. Termina no lugar certo, com uma explosão de louvor a Deus. E este último verso muda o foco de uma forma radical. O assunto não é mais a doença de Davi, não são mais os inimigos, não é mais a traição. O assunto agora é a glória de Deus. É um louvor puro que reconhece que, não importa o que aconteça, Deus é Deus e merece ser louvado de eternidade a eternidade. E tem um detalhe técnico aqui, mas que é muito legal. Este versículo final é como uma assinatura que fecha o primeiro livro dos Salmos. O livro de Salmos é dividido em 5 livros, e esse Amém, Amém marca o fim do primeiro. Isso faz com que a oração pessoal de Davi se torne um hino de toda a comunidade da fé, um Amém que a gente repete até hoje. Tudo isso nos leva a uma última reflexão. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, passou pela pior traição possível, isso não só nos consola, mas também nos mostra um caminho. Ele não é só um exemplo de perdão, ele nos dá a força para perdoar. Então a pergunta que fica é: como o fato de que Jesus foi traído por nossa causa muda a maneira como a gente reage quando alguém levanta o calcanhar contra nós?